Então, nessas políticas todas que o governo vem colocando, né, tem toda uma pressão contrária. Porque o bolo é um só. Quando em 2003, fizemos a primeira reunião, a Fazubra propôs no conjunto dos servidores públicos o seguinte: é preciso disputar o orçamento. E está fechando a peça orçamentária agora. Os companheiros, que na época não eram condutas ainda, mas já estavam na movimentação de combate à CUT, do PSTU, que na época não tinha o PSOL ainda dentro da Fazubra, era só, no país não tinha, era só o PSTU mesmo, Aguinaldo Fernandes lá do Rio. Levanta e fala: o Paulo está falando é por ele, não é pela Fazubra. A Fazubra é contra, nós não somos governo. O orçamento é problema do governo. Pronto, então o governo decide então onde ele pode, não é problema nosso. O dinheiro público é um problema do governo, não é meu. É? Quando levaram as cacetadas e a Fazubra tinha corrido atrás de parlamentar para garantir emenda para a nossa carreira, o restante dos servidores públicos entenderam no ano seguinte, veio os mesmos revolucionários colocar a proposta: temos que disputar o orçamento. Então, quando a gente faz todo esse exercício, né, na esfera pública, nós estamos disputando orçamento. Quando o Fernando Henrique diz que o Lula está na contramão da história porque ele tinha que ter pegado o dinheiro do Estado para salvar o banco, salvar a economia financeira, não a economia produtiva, que é o capital financeiro, Lula fez diferente. Lula continuou contratando servidor público. Aí as pessoas vão dizer: pois é, continuamos com o salário baixo igualzinho do Fernando Henrique, por isso que é a mesma coisa. Só que foram 83 mil novos postos de trabalho preenchidos. Tem mais 30 e pouco autorizados, que estão segurando para ver como é que vai ser o reflexo ainda da economia nesse ano. É o suficiente? Não é o suficiente. Quando você pega essa população e diz: o salário mínimo vai ser de R$1.000, que aí atende todo mundo, certo? Mas quebra o país. Mas como é que o filho do pobre vai estudar se o pai não ganha R$1.000? Monta-se o ProUni. Porque aí mesmo ganhando R$500, eu vou estudar na Unitri e o governo vai pagar. Então, o que é a minha renda? Nas universidades são quantos? 80, não, nas universidades aí eu tenho que fazer as continhas. Parece que é 38 mil. É que é 28 mil. Então o número está defasado. 28 mil lá. Eu tenho que somar as continhas, porque inclusive saiu uma outra lei, a 11.739, que extinguiu 1.075 cargos e criou mais 1.075 cargos, ou seja, só remanejando cargo que está autorizado. E nós temos nas universidades em torno aí de mais uns 40 mil. Depois eu pego aqui os números aqui. Tem uns outros aí do decreto 7232, né, que fala do quantitativo de vagas já disponível nas universidades. O reitor só não contrata porque não quer. Isso está desde o meio do ano passado, disponível as vagas. Porque não é novas despesas, já era despesa existente. 7232, de 7 de julho. Como é que é? 7 de julho? Não, 7 de junho. 7 de junho, né? Que saiu. Pronto. É que eu estou ficando meio assim. Mas vamos lá. Continuando esse raciocínio, né, de como é que é essa disputa. Então, quando a Central Única dos Trabalhadores vai para dentro do Congresso, quem é que está xingando a Central Única dos Trabalhadores por aí? Quem é que está entrando na base para poder tirar o sindicato da CUT? Aí está lá a CTB, né? Mas a força sindical, nesse momento, a força sindical é um aliado tático, a CTB é um aliado tático para poder, dentro do Congresso, brigar pelo aumento do salário mínimo. Pronto. Por que isso eu escuto falar da nova reforma da Previdência? Olha, a Previdência e Serviço Público não vai mais entrar em colapso. Ela entraria em colapso, sabe, de nova reforma, se os novos trabalhadores conseguiam a nossa tabela ir para 10 mil, aposentar-se com 10 mil. Mas não aposenta. Os novos trabalhadores podem ganhar 100 mil por mês, mas se o teto da Previdência Pública continuar 3 mil, eles vão aposentar com 3 mil. Então não tem esse negócio.
Mas por que volta essa discussão da reforma da Previdência, inclusive a Previdência agora do regime geral? Porque o grande debate ali dentro do Congresso é o quê? Fator previdenciário. Fator previdenciário. Eu aposento, faz a média e aposento com 75% da média. O que conseguimos avançar? Olha, para quem queria manter, para quem queria tirar, ficou um meio termo. Vai manter o fator previdenciário, porém, aquele trabalhador que, somando o tempo de idade dele, o tempo de contribuição, mais a idade, no caso da mulher, for 85 anos, no caso do homem, 95 anos, ele recebe 100%. Não vai ter um desconto mais. 95, que dá 60 com 35 anos de contribuição. Que é a nossa. Agora, lá fora, no regime geral, o cara que tem 65 anos de idade, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, fazendo aí as contas para ele aposentar, se fizer a média for R$1.000, ele aposenta com 750 hoje. Pela nova regra, ele vai aposentar com os 1.000. Onde é que houve retrocesso? Não conseguimos o que queria, mas conseguimos avançar um pouquinho. Isso foi em função de quê? Mobilização popular. Se a gente não mobiliza, os caras, além de manter aquilo, daí ia tirar outras coisas dos trabalhadores. E aí foi fundamental a gente ter o governo Lula dizendo tem que proteger a previdência pública, né, aqui do regime geral, e os seus trabalhadores. Então veja bem, Lula não rompeu com tudo, mas se ele tivesse o mesmo pensamento do Fernando Henrique, ele não estaria apoiando a nossa mobilização para melhorar a condição do aposentado do regime geral da Previdência. Então esses são alguns elementos para ele tocar lá. Por exemplo, o reitor aqui, só para fechar, vai concordar com a gente de que não tem que vir nova fundação aqui para dentro desse hospital. Tá? Qual é o nosso? Então ele é um aliado tático. Por que aliado tático e não estratégico? Porque o nosso objetivo é não ter essa fundação, não ter a FAEPO e ter concurso público para que o hospital seja plenamente público do trabalhador. Pronto. Mas por que eu digo que são aliados táticos somente? Porque o objetivo deles é não ter essa empresa para ter somente a FAEPO, nem funcionário da UF, para eles continuarem com o quinhão deles aqui dentro explorando. Então esses são os diferenciais, né, que a gente queria colocar, e alguns desses elementos que a gente estava colocando para o pessoal já no debate de ontem e que casa muito bem com o debate de hoje. E não é bicho de 7 cabeças. Né? É só pegar o jornal, a gente vai vendo. Agora, a Globo, os tico-teco vai convencer o povo lá de tudo isso, enquanto o jornalzinho do Sinteco não estiver convencendo do contrário. Por isso que eu disse hoje que nós temos um poder muito grande de mídia, são jornais de sindicatos, que ficam só discutindo qual é o momento da tabela e não discute as questões gerais. Eu queria pedir uma... Só confirmando aqui, qual que é o número do decreto? 7232. E é bom ler, viu? Vocês viram? 7232. Vocês viram ontem, né? Ontem um sujeito disse assim, né? Porque precisava se apresentar para o povo enquanto sujeito da Fazubra. Gente, só mais 10 minutos, eu vou terminar uma questão aqui para a gente ir embora. Então, tinha um sujeito... 7232. Ele é suplente, é do PSOL e precisa realimentar pessoas para combater a CUT aqui. Então ontem ele se posicionou frente a todo mundo e fez uma pergunta clássica. Paulo, eu li esse decreto e eu queria só confirmar os números. Esses números que você colocou são total de cargos ou cargos vagos? Bom, já que você leu o decreto, você leu também que isso é cargos vagos. Você já disse para ele, para todo mundo, que ele não tinha lido. Então, para que outros não façam isso com a gente, não vamos para o chutão, nós vamos ter que ler. Só uma informaçãozinha complementar, esses livros que eu trouxe hoje, tem quase 8 meses que estão na minha casa, e eu ficava pensando se eu ia colocá-los para empoeirar no Sintético,